ó, curte, diga no chat de que cidade estão assistindo, que aí o algoritmo dá uma bombada. Vamos junto aqui, ó. Discussão para o Brasil que também terá eleições esse ano, e eleições são sempre um fator de volatilidade em qualquer circunstância. Esse ano em particular, a gente tem como se fosse um double M, assim, porque tem as eleições no Brasil para o Brasil como um fator de volatilidade e acrescentadas a elas as eleições nos Estados Unidos, que são um fator de volatilidade global. E tem Colômbia também, né? Eleição da Colômbia também. Que, evidentemente, impactam o Brasil também. Então, é uma situação muito complicada. Não dá para exagerar o quão complicada é essa situação. E aí eu vou fazer um comentário adicional, inclusive pegando o gancho dessa viagem do Lula à Índia e outros posicionamentos recentes do Lula, o que a gente dizia aqui no início a respeito do posicionamento brasileiro em relação ao Conselho da Paz, que eu acho que foi perfeito, em linha, inclusive, com o posicionamento de outros países que não estão também participando desse Conselho da Paz. Antes da Mônica trazer aqui o registro dela, esse Conselho da Paz, né, gente? O Brasil andou muito bem, né? O Brasil andou muito bem, não entrou. Aliás, ninguém entrou, né? Entrou ali alguns países, 20 e poucos países, que o Trump comprou a presença deles. Javier Milei, o Orbán, lá da Hungria. O mais palatável ali é o presidente da Indonésia, né? Que o Lula andou até visitando a Indonésia faz parte do BRICS, então foi uma compra importante do Trump ali, comprou um integrante do BRICS, que é a Indonésia, né? Deve ter saído caro, deve ter saído bem caro, né? Então, esse Conselho da Paz é uma das maiores farsas dos últimos tempos aí. Não passa de um conselho imobiliário, um projeto imobiliário para Gaza vergonhoso, né? Vergonhoso. Quer dizer o seguinte, as eleições no Brasil esse ano, embora o eleitor brasileiro não esteja muito acostumado a pensar em política externa quando vai às urnas, esse ano é extremamente, mas extremamente importante que as pessoas tenham consciência da relevância que a política externa vai ter na presidência da República no Brasil. Assim, é importante que a gente eleja alguém que tenha capacidade de enfrentar tudo que vai vir ainda, porque já veio muita coisa, mas ainda virá mais, de reviravoltas e redesenhos e reconfigurações geopolíticas, as pressões dos Estados Unidos em cima da região que estão grandes. Sim, a gente teve a situação na Venezuela, mas a gente também teve uma situação no Panamá, a gente está tendo situações na Colômbia, a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, a gente tem investidas americanas na América Central por toda a parte, inclusive nas próprias eleições de alguns países, como foi o caso de Honduras. Então, assim, é uma situação para lá de complicada em que a gente precisa ter no comando do país alguém com habilidade de enxergar a política externa tal qual ela é e de navegar essas circunstâncias. Hoje, no rol... Ou seja, Lula, né, é o único que tem esses atributos aí que a Mônica tá requisitando, né? De candidatos à presidência da República que a gente tem no Brasil, só tem uma pessoa que é capaz de navegar essas circunstâncias, e essa pessoa é a pessoa que ocupa o cargo da presidência hoje em dia. Então, eu fico um pouco abismada quando eu abro os jornais brasileiros e vejo a quantidade de matérias que são feitas a respeito de assuntos domésticos e a falsidade ou a pobreza que existe no debate a respeito da política externa, porque as pessoas podem até criticar as políticas do Lula aqui e ali por esse ou por aquele motivo, mas a política externa hoje tem um papel tão, mas tão importante que isso tem que estar na cabeça dos formadores de opinião e das pessoas de um modo geral na hora em que a gente olha para o quadro eleitoral brasileiro, porque não dá para a gente achar que esses outros desses candidatos à presidência que estão pipocando por aí, ou potenciais presidenciáveis, têm a visão necessária e a experiência para lidar com uma situação tão complicada quanto é a situação hoje. Aliás, assim, né, pessoal, o Lula, fora do Brasil, ele é visto como um dos maiores estadistas do mundo. Eu assisti um programa que foi feito essa semana pelo canal Rede Latinoamérica, que canal Rede é um canal espanhol e tem agora uma vertente
latino-americana sediada no México, com a jornalista Ina Figenova, que é russa, que tem lá um argentino que faz parte da bancada e uma mexicana, e o programa era exclusivo sobre o Lula e tratando o Lula como o único paladino do multilateralismo, o único líder mundial que estava defendendo e na linha de frente do multilateralismo. Então, isso aqui que a Mônica De Bolle está trazendo é extremamente pertinente, tá, pessoal? Ô Cobori, eu vou passar de primeira para você, né? Como é que você está vendo essa conjuntura eleitoral aqui no Brasil? Quer dizer, a Mônica ela toca na questão fulcral, né? Porque, veja, ainda tinha uma enrolação que se o candidato fosse o governador de São Paulo, tinha um certo bolsonarismo moderado, uma direita moderada, ele é sujeito da Faria Lima e tal. Agora, com o filho do Bolsonaro entrando como se desenha aí, é tudo muito claro, né? O jogo é 2, o filho do Bolsonaro é 2 e 2 são igual a 4. E assim mesmo, como a Mônica coloca muito bem, a gente abre os jornais. Do outro lado, nós temos o Lula, sim, é um moderado. O presidente Lula, sim, é uma terceira via, tá certo? Como é que qual é a sua leitura aí para esse ano? Eu concordo plenamente com tudo que a Mônica falou. Só existe uma figura hoje capaz de enfrentar essa turbulência, essa tensão geopolítica que veio até agora e, como ela disse, tende a piorar bastante, né, de agora em diante. E a própria pressão que os Estados Unidos vai fazer para tentar influenciar nas nossas eleições aqui. O Lula é a pessoa mais preparada, né, por mais que as pessoas não gostem dele, mas ele é um cara respeitado, né, nos outros países onde ele vai. É só a gente olhar para o passado recente, né, como o Bolsonaro era recebido, né? Ele era o desmancha-rodinha, né? Ele chegava, todo mundo saía, ninguém queria falar com ele, né? Até porque ele não tinha muita coisa para falar com ninguém. Então, assim, eu concordo plenamente. Eu acho, e eu sempre... Bom, o Neo Cobori, o ministro das Relações Exteriores do desgoverno de Jair Bolsonaro, tinha orgulho do Brasil ser um pária na geopolítica mundial, né? Então a gente não precisa falar mais nada, né? Tenho quase certeza que o Lula será reeleito, né? Acho que a única figura que conseguiu não ser reeleito, tendo a máquina pública na mão, foi o próprio Bolsonaro, né? O Lula é um político experiente e ele já provou, né, nesse mandato dele agora, quando a gente olha os dados macroeconômicos, se bem que existem algumas críticas, a Mônica deve concordar comigo, que como disse a Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB, né? Já que a nossa economia é uma economia que concentra riqueza demais, não adianta nada a gente ter a economia crescendo, quer dizer que ela está crescendo para muito pouca gente, cada vez menos pessoas, né? E a gente tem aumentado nossa desigualdade. Mas, sobre esses parâmetros, a estatística que a gente tem, a economia do Brasil, né, nesse mandato do Lula, foi até melhor do que todos os analistas de mercado previam, né? Então, eu acho assim, muito difícil, por isso que a extrema-direita busca de novo essa polarização, né? Em pautas que não tem nada a ver. Eles não falam de projeto de país, não falam de política econômica, não falam de nada, porque eles não têm nada para falar e eles têm que bater exatamente nessa tecla de sempre, né? Dessa radicalização na pauta de costumes. E eu não imagino um outro candidato que teria condições de enfrentar esse cenário geopolítico mundial que tem aí. E eu acredito que o presidente Lula vai ser reeleito, né? Aliás, a extrema-direita não tem projeto nenhum para o Brasil, realmente, né? A gente está vendo na atuação deles no Congresso. E o Flávio Bolsonaro andou tirando uma foto aí com o Milei, tendo o Milei como grande exemplo, né? Milei que está arrasando com a Argentina. Estamos vivendo uma greve geral na Argentina, que os camaradas até botaram aqui no chat. E eu vou trazer agora um material sobre a reforma trabalhista na Argentina, na sequência aí. Facoiote, de Buritama, São Paulo, a José Sofia de Betim, Minas Gerais, Vladimir Massaroto, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, a Regina Henriques, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil inteiro por aqui, ó. Daniel Viana, de Uberlândia, grande presença. O Homem do Fim do Mundo, dizendo que o Fantástico é um jornalismo pró-Estados Unidos, totalmente, né? Totalmente, imperialista até o talo, né? O João Santos Ferreira, ó, Argentina pegando fogo, e o pai do cachorro morto passeando na zona. É verdade, meu camarada, isso aqui é impressionante, né? Ricardo Silveira, lá do TV Travessia, aqui conosco, grande abraço. O Adão, o papel da mídia é destruir a campanha do presidente Lula. Montes Claros, Minas Gerais, ó, Núria
Núria Máquio Souza, grande presença. Mani Conceição, lá de João Pessoa, obrigado pela presença. Regina Alves, vamos comentar e pingar no chat para que o algoritmo entregue a live. Rumo a 200 na audiência, já passamos de audiência de 200 e está subindo, tá, pessoal? Está subindo, vamos subir até as estrelas, né? João dos Santos Ferreira, hoje é o 3º dia de greve geral na Argentina, quero ver amanhã. Vamos trazer aqui ó, o professor Leonardo Trevisan,